Porque poderia até Jessé estar com a vida consertada, mas ele não sabia se os seus filhos estavam. A Bíblia vai dizer que quando ele avista, ele pergunta: é de paz a tua vinda? E Samuel diz: é de paz a minha vinda. Aleluia, eu vim adorar a Deus com vocês. A Bíblia diz que Samuel entra na casa de Jessé, aleluia, e começa a dizer: olha Jessé, eu vou conjecturar, olha Jessé, Deus se agradou de um filho do teu para ser o rei de Israel. E eu fico imaginando Jessé naquele momento dizendo: meu Deus, mas não já existe um rei, um homem de guerra? Porque a aparência de Saul, se você observar a Bíblia Sagrada, era maravilhosa, mas o coração dele não era, sabe? A Bíblia vai dizer que Samuel diz: eu vim ungir um rei de Israel. Um dos teus filhos será rei. A Bíblia vai dizer que começa a se passar os filhos de Saul, de Jessé. E começa a se passar os filhos de Jessé. E nenhum era o escolhido. Aparentemente homens de guerra, homens de luta. Porque para ser o rei de Israel tinha que ser um homem de guerra. Tinha que ser um homem de luta. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quando passam-se todos que estavam na fila e nenhum era escolhido, Samuel se preocupa e diz: acabaram os teus filhos? Aleluia. Acabaram-se os moços? A Bíblia vai dizer que Jessé diz: não, falta um, tem um que está lá cuidando das ovelhas, aleluia. Falta o menor, falta o mais novo, falta o pequeno, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que diz: olha, Samuel olha para Jessé e diz: olha, manda chamar ele, aleluia, porque a gente só vai se assentar à mesa quando ele chegar. A gente só vai começar a adorar a Deus quando ele chegar, aleluia. A Bíblia vai dizer que mandam chamar Davi. E eu fico imaginando Davi chegando, aleluia, na presença de Samuel, aleluia, Samuel olhando assim, dizendo: meu Deus do céu, é esse mesmo o menino? Aleluia, o menino tem que ser esse mesmo, Deus. Porque o rei era para ser um de guerra, mas era um menino, aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, automaticamente unge Samuel, é esse. Porque tu olha a aparência, mas eu vejo o coração. Tu olha o que está externo, mas eu vejo o interno. Nesta noite o Senhor está ministrando ao meu coração, que está procurando corações igual o de Davi. Aleluia, porque nesses últimos dias está difícil encontrar. Aleluia, nesses últimos dias está difícil encontrar corações voltados para Deus igual o de Davi. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus, Samuel unge Davi. E começa-se o processo. Aleluia. Porque Davi foi ungido a rei de Israel, mas automaticamente ele não foi sentar no trono, ele não tinha idade, ele não tinha tamanho, ele não tinha armaduras, ele não tinha, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, estrutura para ser rei ainda. Mas ele foi escolhido, mas ele foi ungido, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E começa o processo na vida de Davi, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Se você observar a Bíblia Sagrada, você percebe que depois que Davi é ungido rei, é levado diretamente para o reino. Como assim, minha irmã? Aleluia, o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul, aleluia, e entrou em Davi. Então ficou o espírito mau. Davi precisou ir até o rei para tocar a harpa para o rei, aleluia, para os espíritos malignos se afastarem. Você começa a ver o processo de Deus na vida de Davi, aleluia, que Deus leva Davi para perto de Saul, para perto dos homens de guerra, para aprender com eles. Aleluia. Vamos entrar no capítulo 17. A Bíblia vai dizer que numa certa feita, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Seu pai chama ele e diz: olha, vai lá até os teus irmãos, porque já faz um tempão que estão numa guerra contra os filisteus. Uma guerra árdua, uma guerra que ninguém, aleluia, queria enfrentar. A Bíblia vai dizer que já existiam outras guerras que eles venceram, mas nesse momento, aleluia, existia um obstáculo muito grande, que era o gigante, aleluia, que um deles deveriam enfrentar o gigante.
E a Bíblia vai dizer que aproximadamente 40 dias aquela guerra já estava, aleluia, se consumindo. E Jessé diz, olha, vai lá, Davi, leva alimentos para os teus irmãos, vai ver como estão eles na guerra, vai observar. Davi automaticamente, obediente ao seu pai, se levanta, vai até aquele lugar. E quando chega lá, está de um lado o povo filisteu, aleluia, com um gigante de aproximadamente 2,90 metros. Do outro lado estava o povo de Israel, aleluia, o exército de Israel, um exército forte, aleluia, um exército numeroso. Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber isso. Mas não tinha um que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante, aleluia. A Bíblia vai dizer que Davi automaticamente observa aquilo que está acontecendo e começa a se preocupar. Não com o povo, mas com o nome do Deus Todo-Poderoso. Porque eles sabiam que todos os outros, os filisteus, os amalequitas, adoravam outros deuses. Aleluia, mas Israel adorava um Deus Todo-Poderoso. E Davi começa a se preocupar não com a guerra, não com o povo, aleluia, mas começa a se preocupar quem é esse para enfrentar o exército do Deus vivo. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que automaticamente quando ele pergunta, aleluia, os irmãos dele começam a dizer, o que é que tu está aqui, fazendo aqui? Para que tu viesse observar essa guerra? Eu sei a presunção do teu coração. E os irmãos dele realmente, aleluia, pensavam que a presunção do coração dele era para se meter no reinado, porque ele já tinha sido ungido rei e os irmãos dele sabiam. A Bíblia vai dizer que Davi disse, calma. Vou conjecturar. Calma. Eu estou tentando resolver e eu fico imaginando os irmãos dele, homem de guerra, olhando para ele dizendo, tentando resolver o quê? Se tu não tem tamanho, se tu não tem estatura, se tu não tem armas. Porque no olhar humano externo, as armas que eles precisavam eram armas, escudo, espada, lança. Mas nos olhos internos, nos olhos espirituais, Davi já estava armado, como diz o ditado, até os dentes. A Bíblia vai dizer que Davi pergunta, qual é a recompensa que vão dar? E os seus irmãos, cala a boca. E respondem a ele. E dizem, eu vou lutar com esse gigante. E eu fico imaginando, sabe o quê? Um monte de gargalhada. Porque quando eu olho para você, jovens, que você se dispõe, aleluia, na casa do Senhor para fazer alguma obra. Muitos olham e olham pela aparência e dizem, tem certeza que ela vai mesmo pregar? Tem certeza que é ela mesmo que vai louvar? Mas quando ela abre a boca, meu Deus, quando ela louva, meu Deus, a presença. A Bíblia vai dizer que ele se dispõe, automaticamente chamam ele para perto de Saul, para falar com Saul. Saul, eu fico imaginando colocando a mão na cabeça e dizendo, tem certeza que ele vai mesmo lutar? Mas eu vou mandar, eu não tenho outra opção, outra escolha. Sabe por que ele não tem outra escolha? Porque todas as guerras que Saul venceu foi com a presença de Deus. Todas as guerras que Saul venceu foi com obediência a Deus. Aleluia, a partir do momento que o Espírito Santo se retirou dele, ele sabia que se ele enfrentasse ia ser envergonhado, e ele não queria ser envergonhado. Porque o que importava para ele não era, aleluia, a presença de Deus, era a cadeira que ele exercia, era o cargo que ele ocupava. A Bíblia vai dizer que eu fico imaginando a cabeça de Saul dizendo, olha, eu não tenho outra escolha, eu vou mandar ele mesmo, aleluia. E o processo de Davi, da vida de Davi continua. A Bíblia vai dizer, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, que Saul tenta colocar armas em cima dele, armaduras em cima dele, e ele diz, não, o que eu já preciso, eu tenho.
é a presença. O que eu preciso, eu tenho, é o meu, aleluia, as minhas pedrinhas, a minha baladeira, aleluia, trazendo para os dias de hoje. Eu já preciso e já tenho o que eu preciso, aleluia. Mas Davi estava dizendo: olha, aleluia, ele vem a mim com paus, mas eu vou a ele em nome do Senhor. E é dessa forma que a gente luta as nossas guerras. E o Senhor ministrava ao meu coração: qual o gigante que você tem enfrentado, jovem? Qual o gigante que você tem olhado assim e tem dito: Deus, olha, é maior do que eu imaginava, mas está aqui na minha frente, o que eu faço? Qual é o gigante que você tem olhado assim e tem dito: Deus, olha, eu não suporto, mas eu estou vendo ele, e eu sou uma mulher e um homem, e tenho que lutar para vencer esse gigante. Aleluia. Por esses dias nós passamos um gigante bem altão. Eu estava gestante. Eu acredito que os pastores aqui pediram oração por mim. 6 meses de gestação. Era o nosso sonho. Era um impossível que se tornou possível. Meu esposo tinha poucas possibilidades de ser pai. E no início desse ano, o Senhor nos concede a benção de ser pais. A gravidez no início foi um pouco complicada, até pedir Edson oração, deslocamento. Mas depois tudo se normalizou. E ficou uma bênção. Mas eu continuei fazendo as minhas precauções de repouso. Só por precaução mesmo. Quando foi aproximando 23 semanas, 24 semanas, eu fiz a morfológica de 2º trimestre, que é a mais importante, que é para saber se realmente o bebê está bem. E na morfológica o médico falava e eu: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, coração, rins, fígado. E ele foi dizendo todos os órgãos do meu filho e eu dando glória a Deus. Eu disse: doutor, e a placenta? Ele disse: tá ok, tá fechadinha, tá normal. E eu disse: meu Deus, glória seja dada ao Senhor. Eu tinha certeza que aquele filho viria. Aleluia. E quando eu completei 26 semanas e 4 dias, eu senti, ele diminuiu mexer. Eu senti que ele diminuiu mexer. E a gente foi na urgência. Quando cheguei lá, tinha um problema na minha placenta. Eu me aperriei, levei para a obstetra. A obstetra disse: não tem que se preocupar. A gente só pode resolver isso aqui, se for alguma coisa, quando ele nascer. Porque o que deu aqui foi uma interrogação de alguma má formação, alguma coisa que prendeu nele da placenta no seu bebê. Mas a gente só pode resolver quando ele nascer. Mas faça tal exame. Eu procurei em vários lugares fazer naquela sexta-feira um exame. Aleluia, eu não consegui. E eu fui para a urgência da Apivida, eu também não consegui, não liberaram aquele exame para mim. E eu disse: meu Deus, eu vou aquietar meu coração, não tenho o que fazer. E o gigante começa na minha vida. Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, fui para a igreja tão feliz no congresso. Feliz porque eu cria num Deus que não ia permitir que o meu filho passasse por nada. Eu creio num Deus que... eu creio num Deus que não iria permitir que eu passasse por nenhuma situação difícil. Aleluia. Mas quando é necessário o gigante se levantar na sua vida, quando é necessário você ter que passar por um processo para o nome dele ser glorificado. Ser glorificado em quê, minha irmã? Você vai entender. Aleluia. Porque não seria mais fácil que Deus curasse se eu estivesse contando aqui o testemunho? Sim. Seria mais fácil. Mas Deus não quis. Quando é no domingo, meu filho para de se movimentar por completo. E eu vou para a urgência com a dor de cabeça daqui para a nuca. Chegando lá, meu filho veio a óbito. E começa-se o processo porque eu disse: Deus, olha, eu não quero mais viver. Eu estava igual a Elias.
toma agora a minha vida. Deus me dá uma infecção generalizada